abaixo-assinado pela análise do pedido de impeachment do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Porque em apenas 2 dias, quase 2,5 milhões de brasileiros assinaram essa petição. Senador Rodrigo Pacheco, quero aqui chamar a atenção a Vossa Excelência. Certamente Vossa Excelência já tem conhecimento que há 2 dias foi lançado um abaixo-assinado pelo jornalista Caio Coppola, que em apenas 2 dias conta com mais de 2,4 milhões brasileiros assinando um abaixo-assinado pela análise do pedido de impeachment do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. O lançamento, aliás, senhor presidente, deste abaixo-assinado se deu concomitantemente, ou seja, no mesmo dia, com os 2 anos em que está ocorrendo no Supremo Tribunal Federal um inquérito fake, um inquérito que anda ao arrepio do Estado de Direito. E é gritante que o próprio Supremo Tribunal Federal promova-o e que o ministro Alexandre de Moraes, neste caso, seja neste inquérito suposta vítima, seja também o acusador e seja o julgador. Portanto, senhor presidente, gostaria aqui de saudar a iniciativa do jornalista Caio Coppola de apoiar um pedido de impeachment feito por um senador da República, senador Jorge Cajuru, e lembrar a Vossa Excelência e a todos os demais senadores do importante papel que o Senado da República exerce na nossa democracia, de acordo com o que diz o artigo 52 da Constituição. É o Senado que avalia os atos dos ministros do Supremo Tribunal Federal. E ninguém está acima da lei. Ninguém é intocável. Por isso mesmo, muito importante que os nossos senadores se debrucem sobre este tema e tantos outros que possam vir a devolver a necessária harmonia, além da independência entre os poderes. Hoje nós temos uma Suprema Corte hipertrofiada, que interfere demasiadamente em várias áreas, inclusive no livre exercício do poder legislativo. Por isso, senhor presidente, declaro aqui o meu apoio a essa iniciativa do jornalista Caio Coppola e quero também dizer a todos os brasileiros que já assinaram, dar-lhes os meus parabéns e certamente muitas assinaturas mais virão, porque em apenas 2 dias, repito, quase 2,5 milhões de brasileiros assinaram. Responder também indignado em relação à decisão de ontem do Supremo Tribunal Federal. Nós estamos aqui numa comissão de fiscalização financeira e controle, e o que mais nós percebemos com tudo o que aconteceu na Petrobras e na corrupção desenfreada no Brasil, institucionalizada durante o governo petista, é que houve e muito roubo. Colocar na conta de Sérgio Moro qualquer consequência é um absurdo. Aliás, Bolsonaro só existe como presidente porque existiu Lula antes dele, deputado. A verdade é essa. Moro agora sendo colocado como culpado, como suspeito, como parcial, uma inversão de valores, uma perversão de valores. O que nós estamos vendo é uma corte que age parcialmente por meio do voto de alguns dos seus ministros. Quem, para mim, é suspeito é ministro que vota contra o combate à corrupção, que permite que haja impunidade no país. Ora, dizer que Lula é inocente, ainda mais numa comissão de fiscalização financeira e controle. Que pouca vergonha. Lula ladrão, condenado em várias instâncias, não apenas por Sérgio Moro, por desembargadores, inclusive aqui em Brasília, teve recursos negados. Por uma decisão política, por estreita margem de 3-2, o Supremo Tribunal Federal rasga o combate à corrupção no nosso país e deixa indignados os cidadãos brasileiros que foram às ruas defender a Lava Jato e o combate à corrupção e hoje não podem em virtude de uma pandemia. Covardia, inclusive, de parte do Supremo Tribunal Federal de tomar tal decisão durante um período de pandemia. Não fosse isso, o povo estava na rua. O povo estava diante do Supremo Tribunal Federal.
Eu, sinceramente, senhor presidente, como deputado federal aqui, eu faço um apelo aos meus colegas parlamentares do Senado da República que debrucem-se sobre os pedidos de impeachment de ministro do Supremo Tribunal Federal. Este é o papel que incumbe, de acordo com o artigo 52 da nossa Constituição, ao Supremo Tribunal Federal, pois não há quem seja intocável neste país, não pode haver. Ninguém pode estar acima da lei, nem o ministro do Supremo Tribunal Federal. Aliás, o Supremo é quem deveria garantir a segurança jurídica no país e não criar tumulto no nosso país. Insegurança jurídica, insegurança política, insegurança econômica. Esta decisão que foi tomada ontem no Supremo Tribunal Federal é apenas mais uma, apesar de uma das mais graves, se não a mais grave dos últimos tempos, mas apenas mais uma a fazer com que o nosso país rume para um colapso ainda maior do que aquele que nos impõe a pandemia por conta dos seus efeitos na área da saúde, na área da economia. É de indignar ouvir deputados do PT agora posarem de arautos da moralidade, vitimizarem um bandido e declararem suspeito um verdadeiro herói, como tantos outros juízes, desembargadores, procuradores, promotores, policiais que trabalham no dia a dia pelo combate à corrupção. Ouvir isso ainda numa comissão de fiscalização financeira e controle é um escárnio para o parlamento. E não é à toa que esta casa está tão mal avaliada pelo cidadão brasileiro no que diz respeito à sua credibilidade. Cabe a nós, parlamentares, recuperarmos a credibilidade desta casa, deste parlamento, desta comissão de fiscalização financeira e controle, sermos duros no combate à corrupção